eu me questiono. Hoje eu não vejo assim, mas às vezes em alguns momentos eu penso nisso, sabe? Porque uma vez a terapia online também era meio que discriminada e agora se faz necessário e se vê de fato que é possível, né? Sim, porque eu acho que a questão é toda quando a gente faz um mau uso disso, né? Que é essa questão da gente fazer essa mistura e meio que no desespero, assim, né? Ah, que nem a prof falou ali, se meu paciente tem fobia, eu vou lá pesquisar técnicas da TCC e vou dar um monte de automonitoramento, um monte de coisa para ele fazer. Se o meu paciente começa a falar da mãe, eu vou lá no livro do Freud e tento estudar lá, né? Não é dessa forma, né? Porque daí, de fato, quando a gente vai para o desespero, a gente cai nessa possibilidade, né? Ou quando a gente está no início de carreira, né? Que é muito normal, assim, da gente meio que a gente está com tanta ânsia, tanta vontade de trabalhar e de receber os nossos primeiros pacientes, e daí, sei lá, e a gente aceita aquele paciente, aquele trabalho, e depois a gente vai conseguindo operar de uma forma mais segura e vai conseguindo se conhecer, né? Aquilo que eu coloquei no chat ali também da live sobre o profissional se sentir confortável, né? Só que a gente só vai saber o que a gente vai se sentir confortável também fazendo, às vezes. A gente não tem como saber de antemão se a gente vai gostar ou se na operação daquela teoria, se aquilo vai fazer sentido para mim ou não, se eu acredito naquilo ou se eu não acredito naquilo, né? Então, eu acho que tem essa margem, assim, também que a gente precisa considerar. E eu acho que as profs colocaram ali, né, dessa questão da gente estar abertos, né, a algumas possibilidades, algumas mudanças, assim, dentro também do nosso percurso enquanto psicólogos, né. Isso eu achei bem bacana, assim. E Profe, sim, acho que a terapia, né, o Max colocou ali a questão da terapia online ser discriminada, de aparecer novas demandas, é isso. Até a questão, por exemplo, agora, assim, da pandemia, a gente vai passar por um surto, né, entre aspas, de TEPT, de transtorno pós-traumático depois disso tudo, né? Então, assim, é uma demanda que talvez vai exigir que surjam estudos para que a gente aprimore as técnicas de TEPT, porque nos últimos anos, 100 anos, a gente não teve que lidar com efeitos psicológicos de uma pandemia. A gente lidou talvez com efeitos psicológicos de desastres naturais, de aumento da mortalidade em acidentes de trânsito. A gente lidou com, sei lá, com outras doenças, com outras coisas que geravam TEPT, mas a gente não lidou com uma pandemia. Agora a gente vai ter que lidar com uma geração que vai sofrer efeitos de uma pandemia. E isso vai exigir pesquisas da psicologia, como da medicina, como de outras áreas. E daqui a pouco podem surgir novas técnicas, podem surgir daqui a pouco até uma abordagem específica, alguma coisa que trabalhe de uma forma específica com o transtorno pós-trauma. Não sei quem está pesquisando, da onde estão vindo essas pesquisas, né? Acho que tem muita coisa sendo produzida nesse momento que a gente vai talvez ter conhecimento logo mais. Vai começar a chegar publicações, livros, talvez novas técnicas, questionários específicos para isso, protocolos de tratamento, né? Então é isso, as demandas surgem e a gente vai se adaptando a isso, né? Então acho que tem campo e isso não deixa a psicologia menos científica, né? Claro, existe um processo de firmar esses conceitos e de firmar essas teorias e torná-las, né, assim, capazes de sustentar uma prática, né? Mas isso é uma construção, né? A psicanálise, o behaviorismo não se tornaram teorias tão sólidas e coesas em 2 décadas, 3 décadas, né? Elas existem há mais de 100 anos, assim, né? E isso também dá esse corpo para que delas surgem outras coisas, né? Mas enfim, te cortei, Maria, pode falar. não, eu estava pensando, né, naquilo que eu estava te falando, como a gente às vezes
né, no nosso dia a dia tem que descer degraus, né? Às vezes para poder entender o outro dentro da percepção que ele tá, porque muitas vezes a gente também já estava limitado a algumas formas de olhar, sabe? E como a gente e mesmo assim a gente não deixa de ser quem a gente é, né? A gente precisa se adaptar ao meio para ver de fato o que aquilo necessita, para ver como a gente pode ajudar, porque às vezes a gente sendo nós, no caso sendo nós, eu quero dizer, com aquela visão, com aquela percepção que a gente tem hoje, muitas vezes a gente não vai conseguir ajudar e suprir a demanda dessa pessoa. Aí a gente desce alguns degraus e a gente acaba tentando entender a forma que ele percebe para poder ajudar a partir disso, né? E ajudar ele a ir subindo, olhando de uma forma mais ampla e não tão limitado, né? Por isso que eu vejo assim que a gente não deixa de ser quem a gente é, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser aquilo naquele momento, porque a situação ela permite, né? Para que o outro se sinta também confortável naquela situação. Exatamente. E eu acho que essa discussão assim levantada na live das profs, eu acho que vai estar muito adequada, assim, muito alinhada ao que eu vou agora, né, passar para vocês. Não sei se vocês, só deixa primeiro boa noite para todo mundo que está aí, que o pessoal foi entrando enquanto a gente estava conversando, a aula já está sendo gravada. Estávamos falando sobre a live das profs, para quem entrou depois. Sejam todos bem-vindos. Bom, o que eu preparei para a aula de hoje, não sei se vocês chegaram a ler os textos, né? Que eu deixei um videozinho lá também, porque eu quero conversar hoje um pouco com vocês sobre essas sessões iniciais, né? Não necessariamente assim a gente vai aprofundar tanto nessa questão do diagnóstico, do psicodiagnóstico, porque talvez vocês terão, eu acredito que não tenha, eu confesso que eu não olhei a grade curricular do curso, mas vocês vão ter disciplinas de avaliação psicológica, né? E lá também vai ser trabalhada a questão do diagnóstico. Mas eu quero trabalhar com vocês para a gente pensar, né? A gente vai estudar transtornos, mas a gente precisa entender como é que a gente faz essa leitura dos transtornos, como é que a gente chega nisso, porque, ok, eu posso, né, saber lá todos os critérios da depressão, da ansiedade, mas como que é que eu pergunto isso para o meu paciente, para o meu cliente, como é que eu abordo isso nas sessões iniciais? E eu acho que quando a gente vai estudar entrevista e a gente vai estudar essas sessões iniciais, a gente vai olhar também para isso. Se aquela demanda que está sendo colocada ali, se aquele paciente que veio, que marcou, porque um amigo indicou, porque o psiquiatra falou que ele precisava, ou porque ele. Essa semana um paciente disse, eu perguntei para ele como ele achou meu número, ele achou no Google. Ele jogou lá psicólogo lajeado, eu acho, e apareceu meu número. Então, assim, os pacientes vêm de uma forma super aleatória muitas vezes. E como que a gente vai fazer essas escutas, né, a entrevista, esse acolhimento e poder avaliar para além de que transtorno é, de que diagnóstico eu estou trabalhando, né, de como que eu vou conduzir esse tratamento, se ele é uma demanda que eu posso assumir, né? Se dentro das minhas ferramentas teóricas, metodológicas, do meu espaço, né? Sei lá, uma demanda de casal, por exemplo. Eu não atendo casal, meu consultório nem comporta atender família, casal. Então, assim, criança, não tem material para atender criança. Então, quando a gente vai fazer essas primeiras escutas, né? Às vezes a gente vem o paciente, mas a gente entende que é uma demanda sistêmica, é a família, é o casal que tem que ir para terapia. Então, como que a gente vai fazer essas primeiras escutas, primeiros atendimentos, para não só focar em qual é o diagnóstico da pessoa, o que ele tem, né? Mas também de entender qual é
Isso, se é uma demanda para mim, se eu vou encaminhar para um colega que talvez eu conheço o trabalho dele, eu vejo que ele tem uma linha teórica ou uma abordagem, uma experiência que vai poder acolher esse paciente de uma forma melhor. E eu quero trabalhar hoje um pouquinho com vocês essa questão das entrevistas iniciais, tá? Então, eu preparei um material a partir dos textos que eu coloquei para vocês. Quero saber quem leu o texto, quem assistiu o vídeo, né? Se eu estou falando para pessoas que já entenderam, já buscaram um pouquinho sobre o assunto, tem algum conhecimento sobre isso, ou se não, vocês não olharam, não viram, se não fizeram isso também tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu quero só saber para poder também ver o que eu preciso explorar mais ou não. Eu vi um Eu vídeo, li. outro eu não consegui abrir, são 2, né? O outro YouTube me cortou. O outro eu não consegui ver. Eu tentei compartilhar com vocês um episódio de um seriado que eu adoro e que eu salvei, enfim, baixei da minha prof na faculdade, que é In Treatment, que foi depois meio que traduzido pelo GNT para sessão de terapia. Só que o americano é bem melhor. E tem uma sessão com a Sophie, que é uma paciente que vem para o primeiro atendimento, que eu acho muito interessante a forma como o terapeuta faz essa entrevista inicial. E eu queria mostrar para vocês. But, né, o YouTube me cortou, identificou lá que era um conteúdo não autoral e recebi até um e-mail dizendo que eu vou ter que tirar o conteúdo. Então, vocês não vão conseguir. Eu li também o capítulo do livro, o capítulo 9, sobre entrevista com o paciente. Uhum. Legal. Que é um capítulo não muito longo, né? Não, tinha acho que umas 10 páginas, eu acho. Mas alguém leu? Sim, eu também li e assisti o primeiro vídeo. O segundo eu nem tentei. Eu olhei tudo no final de semana e fiz isso no final de semana que eu tenho mais tempo, aí eu não olhei. Prof, eu prefiro ler os textos sempre depois da aula. Eu acho melhor. A semana passada também eu preferi depois da aula. Quando já tem uma base, sabe? Tá. Que talvez se vocês conseguem ler antes, ou pelo menos dar uma olhada, vocês conseguem explorar mais a aula perguntando, trazendo dúvidas, né? Porque senão depois fica isso, e daí se vocês estão lá lendo e por que a prof não falou disso aqui? Por que a prof não explorou mais essa questão aqui e tal? E daí a gente perde isso, ou vocês podem na aula seguinte a gente falar e a gente retoma também, né? Mas enfim. Mas esse texto era bem legal, assim, esse capítulo aí sobre a entrevista, eu achei ele bem direcionado. E vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, então. Que bom que outras pessoas também conseguiram ler e assistir o vídeo. Tem outros materiais, tá? Mas também tem que ter um pouquinho de cuidado, assim. Como as professores falaram antes, eu também acredito nisso. Existe uma prostituição da psicologia, assim, né? De uma banalização de alguns conceitos, de algumas técnicas, que no YouTube tem uma chuva de conteúdo, mas a gente também tem que cuidar um pouquinho. Tem alguns perfis, né, assim, que a gente pode seguir, Instagram também, tem perfis de psicólogas, assim, que já tem uma trajetória e tal, são bem legais, que a gente pode buscar esses conteúdos. Mas a importância da leitura e de buscar esses livros mais tronco, assim, sabe? Esses livros mais base, mais sólidos, assim, também são importantes, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver o que a gente vai conseguir trabalhar hoje, tá? São 10 para as 9, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou conseguir compartilhar com vocês. Vamos ver se vai dar certo.
Quem tem interesse, quiser pesquisar, de repente vocês encontram, tá? O InTreatment na internet. Ou então, para quem tem acesso à GNT, na sessão de terapia, é a paciente que na versão inglesa é a Sophie. Não sei nada de português como é que é, mas é uma menina que chega para terapia precisando de um laudo, que o terapeuta faça um laudo para ela, ela tá toda quebrada, sofreu um acidente e tal, que está sendo avaliado se não foi uma tentativa de suicídio. Então, é bem, bem interessante. Acho que não abriu. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu ir de novo aqui, porque eu acho que dessa forma não abriu. Vamos lá de novo. Meet não, estamos no Teams. Deixa eu só tentar. Acho que não vai abrir por aqui. Meu Deus do céu. O que vocês estão vendo? Nada, né? Tá abrindo nada. Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Para ver se vai. Gosto quando funcionam as coisas. Adoro. Vamos ver. O que vocês estão vendo? Tem outros comentários ali. Tá. Deixa eu ir de novo, então, aqui. Vamos de novo. Deixa eu tentar pela aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Espero. Sim. Eu fechei, que eu já tinha deixado o arquivo minimizado. O que vocês estão vendo? A tela em cima aqui com os nomes aqui, né? Do lado dos comentários, tela preta. Tá. O nome dos arquivos aqui embaixo. Eu não vejo nada, prof. Estranho. Eu só vejo a bolinha com o teu FN. Para mim Bem aparece, grande. aparece as pastas embaixo do lado dos comentários. Tá. Deixa eu ver. Que estranho. Acho que pegou a tela. Por que não tá compartilhando? Agora voltou. Gente. Para mim também não tá abrindo, prof. Agora abriu. Agora deu. Agora foi. Aê! Buenas. Vamos lá, então. A avaliação psicopatológica, tá? Ela vai ser feita... Por que psicopatológica, tá? Porque, assim, existem vários tipos de avaliação dentro da psicologia, tá? E isso vocês vão estudar, vocês vão ter provavelmente disciplinas específicas de avaliação psicológica. A gente vai ver depois que uma avaliação psicológica, ela pode ter várias finalidades, tá? Desde uma avaliação neuropsicológica, diagnóstica, enfim. Mas uma das ferramentas fundamentais em todas elas, tá? Independente de qual é a finalidade de uma avaliação,
é a entrevista, tá? Essa entrevista, ela vai ter um protocolo, ela vai ter um roteiro estabelecido a partir da finalidade dela. Porém, ela vai ser sempre a base da avaliação. Então, se o psicólogo for usar testes, não for usar testes, for usar ferramentas específicas, né? Seja, por exemplo, uma entrevista de seleção de emprego, né? Mesmo que aplique uma dinâmica, mesmo que use algum tipo lá de teste com as pessoas que estão participando dessa seleção, não importa. Sempre a base de uma avaliação deve ser a entrevista, tá? Isso é algo bem importante, assim. A entrevista, ela é essa ferramenta de conversar, de sentar, de ouvir, né? De estar ali é algo fundamental para a gente poder falar alguma coisa sobre aquele sujeito, aquela pessoa que está na nossa frente, tá? É muito importante. Eu não sabia que a Prof. Débora usava isso aí da tia de Tuiuti, mas assim, da gente poder entender que não é uma conversa banal, não é a gente conversando com o Uber, né? Não é uma conversa qualquer. E não é só alguém perguntando como é que tá a tua vida, como é que estão tuas coisas, não é tão simples assim. Primeiro, porque uma entrevista ela tem que ter minimamente um roteiro, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma estrutura, mas principalmente porque ela vai ser feita, ela precisa ser feita por um profissional que tem algum tipo de capacidade para isso, né? Então, antes da gente ir para uma entrevista, a gente precisa estudar sobre a entrevista, a gente precisa entender a finalidade e a gente precisa estar pautado num estudo, né? Num estudo, então, assim, para a gente reconhecer aquilo como uma entrevista, né, parte de uma avaliação psicológica, por exemplo, ela vai ter que ter essa fundamentação de ser feita por um psicólogo. Uma entrevista diagnóstica feita por um médico, uma entrevista, né, feita por um profissional que está à frente. Então, assim, ela sugere ali uma certa formalidade. Então, não é aquela entrevista que o repórter faz, a gente não está falando aqui, né, de um primeiro encontro, quando tu quase que entrevista a pessoa que está saindo contigo, né, pergunta várias coisas sobre a vida dela, né, não é entrevista nesse sentido, tá? Pensem sempre numa entrevista dentro de um enquadre sério, né, dentro de um enquadre estruturado, tá? O que se quer com uma entrevista, né? O que se quer com esse enquadre, com esse momento em que se combina antes, então se agenda um horário, se combina que naquele momento a gente vai conversar para se conhecer e para acontecer ali, então, uma entrevista, né? A nível, então, vamos pensar nosso aqui, psicológica, tá? O objetivo vai ser extrair esse conhecimento, né? Enfim, informações sobre o paciente e tem que estar claro para a gente o que a gente quer. Então, um paciente que marca comigo, por exemplo, eu tenho que ter claro que nessa entrevista inicial, o que eu quero é identificar a demanda dele, entender por que ele está buscando a terapia, entender como eu posso ajudar ele, o que ele espera do processo de psicoterapia e como que a gente vai trabalhar com isso, as expectativas dele, enfim, como é que ele chegou ali, qual é a motivação dele, tal e tal. Então, de poder ser um momento útil para que se amplie o repertório de conhecimento sobre aquele sujeito. Tá? Existem, né, por exemplo, através da entrevista, a gente pode alcançar dois objetivos bem importantes de uma avaliação, tá? E aqui eu falo em avaliação, não só uma avaliação psicológica que vai gerar lá no final um laudo, né, escrito, assinado pelo psicólogo. Estou falando aqui também de uma avaliação para mim, que é aquilo que eu falei para vocês antes. Se eu vou fazer essa leitura compreendendo que esse paciente, de fato,
tá dentro, né, da minha alçada teórica, metodológica, e se eu posso, então, iniciar um processo de psicoterapia ali, ou se eu vou avaliar, enfim, outras questões. Mas, assim, quando eu vou pensar na avaliação, né, eu vou ter que, de alguma forma, abarcar ou atender esses dois objetivos, que é entender, né, o histórico dessa pessoa, enfim, os sintomas que está apresentando, fazer essa anamnese, né, pela entrevista, e também o estado de saúde, o exame do estado mental, que nas próximas aulas a gente vai ver mais detalhado. O que é o exame de estado mental, tá? Só para adiantar vocês. É uma avaliação, uma análise de vários aspectos da mente, tá? Então, percepção, memória, raciocínio lógico, capacidade de compreensão. Por que isso é importante eu identificar na entrevista? Porque até às vezes a forma como eu vou falar com o paciente, como eu vou explicar para ele o que é uma psicoterapia, por exemplo, né? A forma como eu vou explicar para ele ou como eu vou ouvi-lo, vai ter que ser algo confortável para ele, dentro de uma possibilidade de entendimento para ele. Então, o exame do estado mental, eu posso tanto usar um protocolo estruturado e ficar avaliando lá como que o meu paciente, que pontuação ele tem de QI, ou como que é a percepção dele, a memória, enfim, se tem alguma questão neurológica aí. Mas eu posso também ter para mim como uma forma assim de entendimento do que eu tenho que observar. Essa pessoa, ela está conseguindo acompanhar esse vocabulário que eu estou usando, ela não está conseguindo acompanhar. Uma pessoa que tem algum tipo de limitação cognitiva, algum tipo de sei lá, né, de distúrbio nesse estado mental. Isso a gente vai abordar mais para frente, tá? Mas só para vocês entenderem que isso tudo é também percebido no momento da entrevista, tá? Então é através da entrevista que a gente consegue começar a ter esses cliques assim sobre o paciente, né? Esses insights assim sobre também as condições dele, né? Dentro do seu estado mental, tá? Além disso, né, o momento de entrevista, esses momentos iniciais, né, esses primeiros atendimentos, eles vão também convidar a gente a ficar atentos a outras coisas que podem ser necessárias para esse paciente. Tanto a questão da avaliação física, e aqui a avaliação física, gente, não é mandar eles para um profissional de educação física, né, para fazer avaliação física. É no sentido assim, por exemplo, tá? Um paciente, eu tenho uma paciente, por exemplo, extremamente depressiva, ela toma muita medicação e ela tem a fala, o movimento muito lentificado pela medicação, né? E ela tem muita dificuldade, por exemplo, de subir e descer escadas, ela tem muita dificuldade, né, de equilíbrio. Então, assim, eu tenho que fazer uma breve avaliação, seja pela minha observação, né? Ou seja, daqui a pouco sim, encaminhando essa pessoa para um médico, enfim, para fazer essa avaliação, porque isso vai interferir na autonomia dessa pessoa, isso vai interferir em como essa pessoa se relaciona com os familiares, se ela precisa de ajuda, quem é que ajuda ela, né? Como que é a rotina, se ela é capaz de cozinhar, de fazer o seu lanche, de ir ao banheiro, de tomar banho sozinha, de organizar o próprio roupeiro, sei lá, né? Então, às vezes, essa condição física do paciente, não que ela tenha um comprometimento neurológico, mas a condição física dela tem que ser observada, tá? E isso a gente já começa observando e normalmente a física é mais externalizada, né? Então, a gente consegue ver logo nos primeiros atendimentos qual é a condição física do nosso paciente. Avaliação neurológica. A avaliação neurológica é um recurso que a gente tem quando
a gente precisa descartar algum comprometimento, alguma dificuldade a nível neurológico. Como assim? Eu percebo isso, o paciente tem a fala muito lentificada, o paciente fala uma coisa, de repente fala a mesma, né? Será que ele tem alguma questão neurológica? O paciente já sofreu um AVC, Eu tenho uma paciente, por exemplo, que foi atropelada, bateu a cabeça, faz acompanhamento até hoje com o neurologista. Então, eu tenho que ter uma comunicação, eu tenho que pedir para ela um laudo desse neurologista, eu tenho que entender se essa queda que ela sofreu, se esse acompanhamento que ela faz com o neurologista, se influencia, se impacta na capacidade dela de raciocínio, por exemplo. Porque se eu vou trabalhar com ela alguns exercícios, algumas reflexões, eu preciso saber como que está a capacidade dela de raciocinar, né? Então, às vezes a gente vai precisar, diferente de um paciente que a pessoa faz faculdade, é super independente, né? Tem um grau de instrução e de entendimento super ok. Daí eu não preciso solicitar esse tipo de avaliação, mas às vezes eu vou precisar para alguns pacientes, né? Então a gente tem que estar atento, às vezes ali no início a gente vai ter que solicitar isso. Exames complementares, às vezes, assim, o paciente refere a muita palpitação, muita dor no peito, dificuldade para respirar. Antes de eu falar para ele que isso é sintoma de ansiedade, eu preciso saber se de fato a pessoa não tem um problema cardíaco, por exemplo, né? Então, é bem comum a gente orientar o paciente que procure um médico, um cardiologista, que faça seus exames, quando tem esse tipo de sintomatologia referida, tá? Então, isso também é importante. Nesses encontros iniciais, a gente tem que olhar para tudo isso. A avaliação psicológica e psicodiagnóstico, que é o psicodiagnóstico, a gente vai usar em alguns casos, tá? Por quê? Porque o psicodiagnóstico, ele é uma avaliação mais aprofundada e estruturada quanto ao diagnóstico daquele sujeito. Então, assim, uma coisa é eu fazer entrevista, as entrevistas iniciais, alguns atendimentos iniciais, a partir desses sintomas do sujeito, eu vou desenhando ali, né, um mapa de sintomas, e eu vou lá para o DSM, eu estudo, eu leio, e eu consigo mais ou menos desenhar um diagnóstico e vou conduzir o tratamento por aí. Outra coisa é quando a gente está lidando com pacientes extremamente complexos, que apresentam uma sintomatologia variada, que a gente não sabe, assim, às vezes parece bipolar, às vezes parece ansioso só, às vezes tem umas coisas assim meio esquizofrênico. Bom, aí a gente encaminha para um profissional, para um psicólogo que só faz isso, né? Eu gosto de trabalhar com psicólogos assim, ó, que só fazem avaliação psicológica, porque daí eu sei que é um profissional extremamente focado, especializado nisso. O paciente vai para esse psicólogo, para esse colega, faz 5, 6 sessões, que é o tempo de psicodiagnóstico, volta para a gente, ou durante esse processo a gente segue acompanhando ele, com um laudo, com um parecer escrito lá, olha, tais e tais testes apresentaram tais e tais coisas, a hipótese diagnóstica é essa. Nos ajuda. Só que isso gera custos, isso gera um investimento e às vezes não é necessário. Então a gente também tem que ver se o paciente consegue arcar com isso, né? Se isso não vai de alguma forma assustar o nosso paciente, se isso não vai de alguma forma né, quebrar esse vínculo terapêutico que recém está sendo construído nas entrevistas iniciais, né? Então, sempre tem que se analisar aquele caso. O quanto nesse momento é importante eu ter certeza do diagnóstico dessa pessoa. Ou não, eu estou escutando ela, eu estou trabalhando o vínculo, eu estou orientando ela dentro desse campo aí, né, para que ela busque, então, uma avaliação física, um exame complementar, e eu estou vinculando, eu estou ouvindo essa pessoa, eu estou entendendo como ela funciona, eu estou buscando entender, né, como que essa sintomatologia dela toda
opera no dia a dia dela, como que ela se torna funcional e disfuncional em alguns momentos, e depois eu vou encaminhar ela para um psicodiagnóstico. Essas decisões, elas são decisões que vocês não vão encontrar assim um manual que diga para vocês, olha, primeira entrevista tu tem que perguntar isso e isso, segunda isso e isso, terceiro atendimento até no quarto tu tem que ter isso e isso. Não existe, tá? Vai do domínio que esse profissional vai ter, né, sobre aquilo que ele está falando, aquilo que ele está perguntando, a clareza do objetivo daqueles encontros iniciais, né? E também da habilidade, né, do profissional em conseguir fazer essa leitura mais dinâmica, mais ampliada dessa pessoa, desse paciente, desse sujeito que está na frente dele. Então, como eu falei, isso aqui é uma ordem, tá? Isso aqui são elementos que podem ou devem ser atentados no processo de entrevista. Porém, eles não são nessa ordem, tá? O profissional que vai ter que ter a sensibilidade de entender o que é exatamente ali que está acontecendo, o que tem que ser dado a mais atenção. Às vezes, o paciente vai chegar muito fragilizado, chorando muito, trazendo coisas de uma forma muito confusa, né? E talvez o primeiro passo vai ser assim, fazer essas escutas iniciais, encaminhar ele talvez para um psiquiatra para ver medicação e acolher e fazer talvez 2 atendimentos semanais, acolher ele está em risco, não está em risco, né? E depois eu vou pensar as outras coisas, né? Então, assim, as entrevistas iniciais, elas exigem da gente muita atenção, elas exigem da gente muita disponibilidade, muita empatia e muita sensibilidade, muita, assim, habilidade de feeling, sabe? De estar atento, de estar sensitivo para aquilo que está vindo. Tá, mas o paciente está me falando isso, mas eu sinto que não é bem isso. E eu vou explorando, eu vou buscando, eu vou ser esse perito aí, né? Nesse campo, sabe? Então, os atendimentos iniciais, eles são muito trabalhosos e muito cansativos. Então, assim, o que eu até sugiro para vocês, quando vocês forem começar assim, a atender, receber paciente novo, não marcam assim um atrás do outro, ou não marcam com o mesmo tempo, 45, 50 minutos. Um paciente novo, entrevistas iniciais, às vezes a gente fica 1h, 1h05, 1h10 com a pessoa, porque é muita coisa que a gente precisa perguntar, saber, a pessoa às vezes começa a falar um ponto e vai indo. Então, não pode ser um processo com pressa, não pode ser um processo feito assim, tenho 45 minutos porque eu já tenho outro paciente, ou, né, e isso é um dos empecilhos, vamos dizer assim, quando a gente está no serviço público, por exemplo, né, quando a gente precisa fazer essas entrevistas iniciais num tempo reduzido, né, numa condição, às vezes, física não muito boa, né, não tem uma sala adequada para o paciente ficar tanto tempo ali sentado, não tem esse conforto, né, enfim, acontece. Mas, mesmo numa entrevista de seleção, por exemplo, a gente tem que trabalhar com uma margem, porque quando a gente se coloca à disposição e a gente vai perguntar para aquela pessoa coisas, né, sobre a vida dela, a gente precisa estar ciente de que podem vir um caminhão de coisa, né, e como que a gente vai manejar isso, né? Então, essa questão do tempo, dessa organização e dessa habilidade do profissional, até às vezes de dar alguns cortes, alguns limites, né? Isso vocês vão ir desenvolvendo também muito na prática. Não tem muito como a gente se treinar para isso. Qual é o momento em que eu digo, tá, agora corta, né? Não tem momento certo para isso, né? A entrevista, ela pode levar vários atendimentos. O que é isso?
eu vou receber meu paciente na primeira vez, né? E, bom, às vezes eu vou conseguir explorar várias coisas, entrar em vários assuntos, perguntar sobre, né, ele várias coisas. E isso aqui, gente, um parênteses, tá? Independe da abordagem. Mesmo que eu for trabalhar numa abordagem cognitivo-comportamental, por exemplo, né, behaviorista, ou enfim, ou na psicanálise, ou, por exemplo, na terapia de esquema, é a forma como a gente trabalha, essas sessões iniciais, elas são para conhecer, para, antes de dar um monte de técnica, ou já de dar um diagnóstico, ou já de interpretar aquilo que o paciente está falando, a gente precisa ter esse cuidado de ouvir, né? A prof. Débora falou antes, a gente tem que ouvir a pessoa que está na nossa frente. E às vezes a gente vai ficar numa posição de ouvinte mais por 2, 3, 5, não sei. A gente vai acolhendo essa pessoa. Então, pode levar mais do que um atendimento. Né? A pessoa volta na outra semana e a gente continua explorando pontos que talvez até lá no primeiro atendimento eu registrei e fiquei em dúvida quanto a isso, eu fiquei, né, confuso quanto aquilo que a pessoa falou. E são esses atendimentos da gente, então, e explorando e clareando algumas coisas sobre essa pessoa que a gente está conhecendo, esse sujeito que a gente está conhecendo. Às vezes, a gente é mais falante nesses primeiros atendimentos. Às vezes, a gente é mais ouvinte. Depende um pouco também de como é essa pessoa, né? Às vezes a pessoa vem e fala, e a gente mal consegue, né? Assim, conduzir minimamente. E às vezes a pessoa tá mais calada, né? Tá mais resistente, ou tá mais, ou é do seu perfil ficar mais né, limitada assim na sua verbalização, enfim, e a gente vai ter que explorar um pouquinho mais. Então, de novo, assim, não tem uma receita, uma forma de fazer. Pode ser estruturado ou não. Vocês podem ter para vocês isso numa folha e vocês vão lá riscando os pontinhos que vocês, né, já perguntaram, aquilo que vocês precisam saber, ou não. Normalmente, entrevistas estruturadas, elas são usadas mais em processos de seleção, elas são usadas em psicodiagnóstico e elas são usadas em entrevistas de pesquisa ou quando é uma finalidade assim muito específica. Quando é mais uma entrevista mais psicológica, assim mesmo, de até psicopatológica, assim, né, de bom, estou recebendo esse paciente, essa pessoa, e estou conhecendo ele, estou iniciando, né, essa conversa com ele, a gente não trabalha, eu pelo menos não trabalho com uma entrevista estruturada. Né? Eu tenho na minha cabeça os pontos, as coisas que eu preciso saber, porque eu já estudei antes, porque eu já criei um roteiro para mim, mas eu não vou com esse roteiro lá para frente do paciente e fico com uma prancheta anotando. Quando é uma pesquisa, como eu falei, de seleção, uma entrevista de seleção ou uma pesquisa, enfim, normalmente o entrevistador, né, o psicólogo, enfim, o profissional que está ali, ele vai ter isso ali, né, essa folha consigo na mesa ou numa pranchetinha, vai ir anotando e tal. O legal é a gente fazer o registro depois, né, não fazer o registro na frente do paciente. E assim, por que a gente não faz o registro na frente do paciente? Porque isso pode afastar, né? Mas, enfim, isso a gente vai falar depois. A configuração da entrevista vai depender das capacidades cognitivas, das demandas emocionais, né? Vai depender do contexto, vai depender dos objetivos. Então, assim, primeiro, né? Como eu falei, o paciente vai chegar chorando, né? Muito emotivo, muito fragilizado, aconteceu alguma coisa que ele tá assim, ou para ele está sendo muito difícil procurar esse atendimento, ele vem indicado lá de uma pessoa, ele não quer estar ali, não sei. Ou então esse paciente tem uma dificuldade cognitiva, uma limitação. Então eu vou precisar configurar essa entrevista
usar de um vocabulário, uma postura minha adequada para aquilo que eu estou sentindo do paciente, para essa demanda que ele está expressando dentro da sua condição e da sua personalidade. Tá? Como que eu faço isso? Chega uma pessoa, por exemplo, super rígida, né? Um senhor chega lá sentado, com o braço cruzado, né? Às vezes a gente vai entrar por um outro assunto, a gente vai falar uma outra coisa, ou a pessoa talvez não está entendendo aquilo que a gente está falando, a gente pergunta se ela está entendendo, pede para responder, vai ajustando. Ou uma pessoa que chega super falante, já, né, chega contando, já tem uma experiência talvez prévia disso ou não. Então a gente vai configurar aquele momento inicial muito a partir daquilo que a pessoa traz. Então não é assim, eu sempre entrevisto os meus pacientes no primeiro atendimento assim. Eu sempre uso essa folhinha. Eu sempre tenho esse roteiro. Não, querida, tu não tem esse roteiro, tá? Tu sabe o que tu precisa fazer. Tu tem um objetivo, tu vai conduzir essa entrevista. Agora, a configuração disso também tem que depender, né, da pessoa que tá ali. Tu não tá entrevistando um post, né? Tu não tá entrevistando um livro, um computador. Tu tá te relacionando com uma pessoa. Então, tu precisa, né, estar sensível a essa pessoa, empática com essa pessoa, considerar essa pessoa horas, né? O contexto, né, se é institucional ou não, então, assim, qual que é a finalidade, os objetivos, né, então, se é um diagnóstico, se é um estabelecimento de vínculo terapêutico, se é para psicoterapia, se é para um tratamento farmacológico, se é pesquisa, se é orientação conjugal, se tem uma finalidade forense, aqui eu não falei disso, né? Às vezes as entrevistas são pessoas que precisam de laudo, precisam de parecer, precisam estão em processo de guarda, em processo, enfim, né, disputa de alguma questão judicial, vem até a gente, ou, sei lá, reprovou lá na avaliação psicológica de um concurso e vem solicitar para nós isso, né? Então tem que entender um pouco a finalidade disso e configurar esse momento inicial a partir disso. Por isso que é importante, normalmente vocês vão ver assim, normalmente psicólogo não trabalha com secretário, enfim, mesmo quando a gente está numa clínica, a gente não trabalha muito com o secretário, por quê? Porque nesse contato inicial que o paciente faz, esse WhatsApp que ele manda, essa ligação que ele manda, a gente já está fazendo uma entrevista, a gente já está colhendo informações. Eu já estou entendendo porque, então, quando ele vem a primeira vez, eu pergunto quem que indicou, se a pessoa já fez psicoterapia alguma vez, se ela sabe como funciona, né? Então, como que ela chegou no meu nome? Eu faço algumas perguntas nesse contato inicial. A pessoa muitas vezes pergunta com que abordagem eu trabalho, né? Quanto custa o atendimento, enfim. Então, essa troca de mensagem inicial, ela já é muito importante, né? Por exemplo, às vezes a gente recebe adolescentes e os pais entram em contato com nós, assim, numa confusão, já agredindo um ao outro, por exemplo, né? Isso tudo já é conteúdo para nossa entrevista, já é conteúdo para nossa avaliação. Se isso passou por uma secretária e a gente só viu lá na nossa agenda que tem o fulano marcado para as 14 horas, a gente pega esse caso às cegas, né? Que é como no serviço público, né? Marcam lá na nossa agenda e a gente recebe a pessoa assim no escuro. Quando é no consultório, quando a gente trabalha, então, né, de uma outra forma, na empresa, ou enfim, tem essa possibilidade da gente já saber de antemão alguma informação, já nesse agendamento, quando a pessoa vem buscar. Isso é muito importante. Então, quando se fala, assim, né, que o psicólogo normalmente não trabalha com secretário, com secretariado, assim, né, é por causa disso, porque a gente já valoriza esse contato inicial como conteúdo para a avaliação, conteúdo para a entrevista, tá?
algumas coisas que precisam ser evitadas, né, nesse momento da entrevista, assim como eu falei antes, né? Às vezes a gente tem ali na nossa cabeça como a gente gosta, como a gente se sente bem fazendo, mas é isso, a gente vai ter que configurar de acordo com aquela pessoa. Então, uma postura muito rígida, atitudes excessivamente fria ou neutra, ao mesmo tempo emotivo demais, né? Então, assim, a pessoa chega e a gente quer agradar, quer perguntar, quer mostrar super interesse. Isso pode parecer estranho, né? O psicólogo tá meio querendo ser meu amigo, super queridinho comigo. Não é essa postura também, né? Da mesma forma que a gente não vai ficar ali, assim, super sério, rígido, sentado, né, ali observando a pessoa, sem demonstrar uma empatia, sem oferecer um copo d'água, sei lá, ou sem, de alguma forma, né, adaptar-se àquilo. Então, o paciente chega chorando mais, o paciente chega mais emotivo, a gente vai falar mais baixo, a gente vai chegar mais perto, a gente vai mostrar para ele também com a nossa comunicação não verbal que a gente está ali, que a gente está disposto a ouvir ele, que a gente entende que aquilo é difícil, mas que tudo bem, a gente vai conseguir juntos e que a gente está conversando, a gente está se conhecendo e que é importante que ele se sinta seguro para falar. Um paciente mais receoso, mais rígido, às vezes a gente vai, né, abordar de outra forma. Então, a gente deve evitar essas estruturas muito já pré-determinadas, sem essa sensibilidade em relação ao paciente, tá? Julgamentos também, às vezes o paciente vai contar uma coisa para nós, sei lá, contou que fez um aborto. E eu, dentro da minha concepção, né, religiosa, moral, isso é inadmissível, né? Como que eu vou lidar com isso para que eu não imprima nenhum tipo de julgamento, ou faça uma expressão, ou faça um comentário desagradável, né? Porque eu estou iniciando um vínculo, eu estou conhecendo, eu não, né? Eu preciso ter muito, muito, muito cuidado com os meus julgamentos. Fazer muitas anotações, né? Ou então, assim, por quê, né? Porque parece assim que eu tô colhendo dados e que eu tô nem aí pro que a pessoa tá falando, só quero, né, registrar. Isso acontece muito nos estágios, às vezes a gente tá tão ansioso, né? E a gente tem medo de não lembrar depois tudo que o paciente falou e a gente quer anotar, registrar coisas, né? Também tem que ter cuidado, né? Às vezes alguma anotação, larga do lado, ouve ele, alguma outra coisa, pega, anota, registra, né? Mas não excessivamente. Outra coisa também, as entrevistas muito prolixas, assim, né? Às vezes a gente fica insistindo em algumas coisas, ou fica conduzindo em falar algumas coisas que talvez naquele momento para o paciente não tenha sentido. Isso acontece quando a gente, às vezes, está com um paciente que não fala, né? A gente quer que o paciente fale e a gente fica conduzindo. Então, tem que ser evitado, né? É bom a gente cuidar um pouquinho nisso. E, de novo, assim, eu volto a dizer, a gente só vai conseguir ter esse feeling, essa habilidade com estudo e fazendo. Né? Então não se cobrem também, meu Deus, daí como que eu faço? Se eu não posso ser rígido, se eu não posso ser emotivo, se eu não posso anotar, se eu não posso fazer, se eu não posso, né? Calma, né? Dá certo. É a questão da gente estudar e da gente estar atento a isso, tá? Viu, prof? Fê, Oi. eu não sei se tu conhece o método socrático, Uhum. e eu não sei se tu aplica isso para tirar o pensamento disfuncional de uma pessoa. Por exemplo, ela chega, às vezes chega muito emotiva, né? E aí tu pode talvez aplicar esse método perguntando quais são as ideias, se essa ideia dela está baseada em fatos ou em sentimentos que ela está sentindo, né? Se essas evidências que ela tem sobre a ideia podem ser mal interpretadas, né? Porque às vezes ela traz uma coisa muito carregada de sentimento, né? Ela chega ali já achando que vai resolver a coisa ali, né? Daí primeiro tem que trazer ela para o chão, né? Botar os pés no chão. Opa, peraí, mas será que é isso mesmo? Será que essas evidências, né? Que tá olhando para todas as evidências ou apenas aquelas que o teu pensamento
está apoiando, né? Então, essa é uma posição bem neutra, né? Eu não sei se tu usa isso, se tu já usou isso para tirar a pessoa de um pensamento disfuncional que ela tem. Sim, só que o questionamento socrático, ele é uma técnica. Por quê? Se sugere, se entende que assim, a pessoa já falou aquilo, ela já trouxe toda a confusão dela, vamos dizer assim, né? Ela já trouxe todo aquele conteúdo que ela queria compartilhar de algum modo, e eu já tenho um vínculo. Por quê? Porque a questão a confrontação, ela é uma das técnicas muito usadas na TCC, na terapia de esquema, a psicanálise também faz isso, que é a gente questionar o paciente naquilo que ele está pensando, sentindo, falando, a forma como ele está interpretando a coisa, né? Seja o sentimento, pensamento, relação, enfim. E a gente vai tentar mostrar para ele o quanto aquilo ali pode estar distorcido, o quanto aquilo ali pode estar sob efeito de uma interpretação mais baseada por algum tipo de sentimento, pode ser feito de um esquema disfuncional dele, desadaptativo, né? Pode ser feito de uma percepção que ele construiu a partir de algum trauma, a partir de algum tipo de frustração, enfim. Só que essa confrontação, o questionamento socrático também, né, é uma técnica que é usada quando a gente já tem um vínculo com o paciente. Nas entrevistas iniciais, a gente não faz muito isso. A gente ouve o paciente, escuta ele, não importa o quão bagunçado aquilo tá, não importa o quão contaminado aquilo ali tá, de percepções, de sentimentos, de paranoias dele, de distorções dele, né? Não importa. Tá, tem uma distorção cognitiva, daqui a pouco eu tenho que ficar atento para essa parte neurológica. Mas ele está vendo o mundo, ele está vendo a relação dele com o casamento, ele está vendo o trabalho daquela forma. E num primeiro momento, o que importa para nós é isso, é o que ele está trazendo. A gente precisa primeiro ouvir ele e dar um campo para que ele exponha isso, para que depois a gente comece a confrontar, para que depois a gente comece a questionar, para que depois a gente vá mostrando para ele que, olha, esse teu modo de funcionamento, esse comportamento, esse teu sentimento, ele está relacionado a isso e a isso, ele é um efeito disso e disso, e será que não é isso e isso? E a gente vai abrindo possibilidades para que o paciente consiga ter insights e pensar, pode ser, não sei, entende? Então, nesse primeiro momento de entrevista, a gente não usa muito isso, porque pode, de algum modo, afastar o paciente ou abrir ali uma resistência nele. Porque, eu nem, né, tô aqui falando e o cara já tá interpretando o que eu tô falando, já tá me questionando, né, ou já tá salvo, né, como eu disse, quando há uma distorção, algo muito, assim, né, evidente, né, ou muito escrachado, mas, por exemplo, pacientes com pensamentos mais paranoides, a gente não questiona logo os pensamentos paranoides. A gente vai questionar esses pensamentos quando a gente já tem um bom vínculo, porque para o paciente aquilo é assim. É assim e pronto. Ele está vendo o mundo dessa forma. Para a gente chegar num nível de vinculação terapêutica para questionar, eu preciso ter um tempinho, um processo aí um pouquinho maior com esse paciente. Né? Então, são técnicas bastante usadas e que perpassam a prática clínica assim, de um todo, mas que nesses momentos iniciais de entrevista a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão a gente já está atropelando, a gente já está tentando mostrar para ele nem falou direito, a gente já está mostrando para ele que está errado. Fernando. Fernando. Eu, prof. Oi. Pode falar, Luciano. Não, uma pergunta. No caso, na entrevista, eu sempre achei que a primeira coisa era definir a personalidade do paciente, não? Não. Até porque definir personalidade,
Às vezes a gente está, sei lá, há muito tempo com o paciente e às vezes, bom, na terapia do esquema, por exemplo, a gente vai entender que às vezes o paciente está com aquele esquema desativado naquele momento, ou ele está com o protetor ligado naquele momento, para aquele funcionamento. E eu só vou me dar conta daquele esquema um tempo depois, porque até então o paciente estava desligado nesse esquema. Ele nunca tinha se comportado de uma forma agressiva, por exemplo. Ele nunca trouxe nada de caráter agressivo. Só que daí surgiu uma situação e ele se comportou de forma agressiva. Se eu fecho lá nas minhas entrevistas iniciais que essa pessoa não é uma pessoa agressiva, por exemplo, eu talvez não vou dar campo para isso, né? Então, a gente não parte assim, a gente vai construindo as nossas intervenções a partir desses conteúdos que o paciente vai trazendo, mas sem essa preocupação, pensando assim na psicoterapia, né? Pensando assim, eu estou fazendo uma avaliação, estou fazendo entrevistas iniciais para entender, para fazer um diagnóstico e para conduzir a minha prática clínica, né? Eu não vou fechar isso, né? Porque mesmo quando eu encaminho o meu paciente para uma avaliação psicológica com outro profissional, ele volta com um laudo, esse laudo, ele vai estar lá escrito que nesse momento, a partir dos instrumentos usados, a partir das entrevistas feitas, o paciente apresenta comportamentos condizentes com um quadro de, né? É muito difícil a gente identificar assim logo personalidade. Claro, existem, sei lá, bipolaridade, esquizofrenia, tem alguns quadros que às vezes ficam mais assim evidentes, mas não tem que ser uma ânsia inicial, né? Pensando essas entrevistas assim para psicoterapia. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, prof, se a gente pode aplicar esse método em nós mesmos, né? E que às vezes isso talvez seria difícil, porque é um método bem racional, né? Trazer tudo de volta com os pés no chão, né? E às vezes, talvez nós e também os pacientes, talvez, né? Ou clientes, não sei como tu gosta de chamar, mas às vezes eles têm dificuldade de racionalizar as coisas porque eles estão tomados com o sentimento, né? E eu estava lendo um livro aqui, Inteligência Emocional, que realmente o sentimento ele toma a mente, ele faz um sequestro emocional, né? E não deixa tu racionalizar direito. Isso acontece muitas vezes no trânsito, né? No trânsito, sei lá, dá uma fechada lá, o cara se estoura na hora lá, né? Estoura de raiva, mas isso não é racional, né? Só que ele está tomado por um sentimento, né? A raiva, ela nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo, né? Mas acho que às vezes é difícil a gente racionalizar porque a gente está tomado por sentimentos. Mas é possível, por exemplo, a gente aplicar esse método em nós mesmos, se a gente se pegar em alguma hora ou muito Do deprimido ou com método, muita raiva, é tem possível a gente falado, aplicar do isso? método que tu citaste antes, né? Do questionamento socrático, da confrontação empática, isso? Esse método que tu diz ou a entrevista? Não, o método socrático mesmo. Ah, tá. Sim, é que assim, ó, existe muita discussão dentro da psicologia sobre a autoterapia, tá? Eu acho que é aquilo que os profs falaram, assim, a gente, enquanto psicólogo, tendo um conhecimento sobre isso, a gente tem uma habilidade maior, né, de conseguir, de algum modo, entender algumas questões, alguns fenômenos, alguns comportamentos, alguns sentimentos que acontecem com nós e com as pessoas que convivem com nós. Agora, é por isso que é importante que a gente faça terapia, porque a gente vai estar vendo, a gente vai estar sentindo, e esses afetos, eles vão contaminar a nossa percepção. Como eles contaminam quando a gente atende familiar, por exemplo, não existe, não tem como atender nossos familiares, nossos amigos, porque a gente tem um afeto, tem sentimentos ali, né?
E não só assim, o sentimento enquanto algo contrário à racionalidade, mas o sentimento enquanto algo que constrói uma percepção sobre aquele sujeito. E muitas vezes uma percepção contaminada por aquelas vivências, experiências e coisas que a gente sabe ou não sabe a respeito. Né? Então, quando a gente está falando num contato de um vínculo profissional, de um vínculo terapêutico, a gente vai estar falando de técnica, a gente vai estar falando, né, de alguém que eu estou ali dentro de um enquadro profissional, naquele momento da semana, naquele horário da semana, para tal finalidade. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com uma outra condição, às vezes, colega de trabalho, a gente conversa, a gente, às vezes, enfim, faz perguntas, né? É muito normal, assim, às vezes a gente questiona práticas, a gente vai para uma reunião de equipe, a gente lança várias perguntas, né, muitas vezes também papel do psicólogo, mas ou faz pensar, questiona processos e tal e tal. Agora, pensar o questionamento socrático, a confrontação empática enquanto técnica, aí a gente está falando de um enquadre profissional, de um enquadre, né, paciente-terapeuta. Tá. E, Fernanda, Oi. nessas perguntas socráticas aí da TCC, né? Sim. A Ele terapia tem, de esquema também. porque aí tem a distorção cognitiva, né? Que a pessoa não está enxergando a verdade, né? Ela tá... Que eu vi uns livros sobre TCC, daí eu achei bem interessante essa parte aí. Técnicas, uhum. Tem até um livro que tem até as entrevistas, né? Que eles fizeram, tem os vídeos das entrevistas, muito legal. Isso. É uma das técnicas, né? Entre tantas da TCC. Como a confrontação empática, que é muito semelhante, Essa eu não conheço. é uma das técnicas da terapia de esquema, tá? Aí Entre eu não tantas, lembro. né? É uma das técnicas. Como é que é o nome? Confrontação empática. Eu vou anotar. Isso. Bom, voltando aqui então para a entrevista, tá? A gente pode passar nesses momentos iniciais com os pacientes por algumas situações, tá? E que a gente tem que estar atento a elas, né? Uma delas é quando o entrevistado, o paciente, a pessoa, enfim, se comporta de forma hostil, agressiva conosco, tá? Isso é comum, porque às vezes o paciente, a pessoa vem cheia de defesas, não quer estar ali, principalmente criança, adolescente, né? Ou às vezes, assim, quando foi encaminhado por algum profissional, não tá afim daquilo ali. Então, assim, a gente precisa ter uma habilidade de manejo, a gente precisa entender como que a gente vai reagir. Às vezes, né, essa agressividade, ela pode chegar num ponto em que a gente precisa intervir de uma forma mais expressiva, às vezes dizendo para a pessoa, olha, a forma como, né, tá falando comigo, eu estou me sentindo agredida, né, talvez a gente possa fazer uma pausa, tu queres uma água, queres remarcar esse atendimento, né, ou às vezes a gente pergunta, é dessa forma que tu fala com a tua mãe, é dessa forma que tu fala com o teu marido, porque eu estou aqui te ouvindo e eu estou me sentindo agredida. Será que ele também não se sente, né? Como que tu achas que é para as pessoas te ouvirem? Falando nesse tom de voz, ou debochando, ironizando isso que a gente está fazendo aqui. Então, às vezes a gente vai fazer isso, a gente vai, né, mostrar para o paciente, vai manejar, né, pontuando para ele. Mas, de novo, nas entrevistas iniciais, isso a gente faz quando chega num ponto assim insustentável. Se a pessoa é agressiva, mas a gente está conseguindo conduzir, acolhe essa agressividade. Acolhe, fica atento se isso vai se repetir, se no segundo atendimento ele vai ser assim também, se não vai, né? Então, assim, a gente não precisa logo trabalhar isso, a gente acolhe. Agora, chega às vezes num nível, a pessoa tá te ofendendo, tá falando algo que é insustentável manter, aí a gente precisa intervir, né? Mas essas entrevistas iniciais, a gente tem que tentar ao máximo deixar a pessoa expressar aquilo que ela está dizendo, fazendo, sentindo, por que ela está ali, o que ela está pensando sobre aquilo, né? Antes da gente intervir.
Outra situação que pode interferir é a questão do tempo, como eu falei, né? Às vezes a gente não tem uma hora, às vezes a gente não tem esse tempo, então faz meio que com pressa, pode ser um empecilho, por isso que sempre que possível, o paciente novo, é legal a gente deixar um tempo maior. Condições físicas, né, desadequadas, então às vezes a gente não tem uma sala com sigilo. Nas unidades de saúde eu passava muito por isso, eu atendia na sala onde ficavam os exames, daí às vezes a enfermeira batia na porta para pegar um exame, né, então assim, tu dá uma quebrada, o paciente tá ali falando uma coisa, tu tá, e daí tá, alguém abre a porta, né, horrível, horrível, mas realidade de serviço público algumas vezes, né, não era porque eu não estava cuidando, porque a enfermeira também não tinha respeito pelo meu atendimento, mas é porque de fato era a única sala que tinha e os exames estavam ali. O que ia fazer? Ia deixar a pessoa também uma hora lá fora esperando pelo exame? Não dava, né? E não sabia antes que a pessoa ia vir buscar o exame também, sei lá. Então, às vezes, acontecem situações que interferem. E outra coisa que a gente tem que atentar é que quando isso vira rotina, então principalmente pessoas que trabalham em RH, que fazem muita entrevista de seleção, quem trabalha só com a avaliação psicológica, como eu falei antes, né, profissionais que super se especializam nisso e trabalham só com isso, isso vira rotina. Então, assim, é meio que já tem na cabeça o roteiro e então tem que estar sempre atento para estar aberto a isso que a pessoa vai trazer, porque senão a gente é muito fácil, muito seduzido por logo, né, já conduzir para um lado que eu sei, ou logo me restringir aquele protocolo que eu predeterminei para aquela entrevista. Então, a gente tem que estar cuidando isso, tá? São situações que a gente deve considerar porque podem interferir, tá? Aqui eu fiz um recorte, esse material vocês encontram no livro ali, tá? E no capítulo da entrevista com o paciente, que são algumas regras, assim, né, para entrevista em saúde mental, que são para pacientes mais graves, ou às vezes quando a gente faz esse tipo de entrevista em CAPS, nesses espaços, né, onde a gente recebe demandas mais de saúde mental, assim, no sentido de pacientes mais desorganizados, né, ou pacientes, então, que têm uma dificuldade maior, assim, até de verbalizar, ou, né, são muito travados, ou não têm, né, uma boa condição cognitiva para verbalizar sobre aquilo que estão sentindo, né, pacientes às vezes muito tímidos, muito fechados, então o autor tem ali algumas dicas, enfim, podem acessar depois que vocês vão entender também um pouquinho melhor. Tá? Nas entrevistas iniciais, por que eu digo que vocês podem ler isso depois? Porque essas dicas, cada autor, cada, né, material aí vai trazer de uma forma, tá? E é importante que a gente, quando vai trabalhar com isso, quando a gente vai, né, de fato, montar a nossa estrutura de entrevista, é legal que a gente leia vários autores que falam sobre isso, assista vídeos, né, procure, assim, ver diferentes formas para ir criando a nossa, tá? Então, nada disso é, assim, protocolo, tá? O que é muito importante, né, nessas entrevistas iniciais? A formação do vínculo, né? Então, aquelas coisas lá que a gente deve evitar são numa tentativa de melhorar o vínculo, né? Então, quando a gente se coloca de uma forma, né, ou de outra, a gente pode atrapalhar um pouquinho a formação desse vínculo. Então, a gente sempre tem que ter, assim, essa máxima, né, da formação do vínculo. Observar, né, como que o paciente vem para esse primeiro momento. Então, desde a roupa que ele está usando, né? Tem pacientes que vêm, assim, super formais para atendimento com psicólogo, né? Botam a melhor roupa, assim, para ir para o psicólogo, né? Tem pacientes que vêm, assim, né, de uma forma, tô indo no mercado. Tem pacientes que
se organizaram, assim, né? Desmarcaram isso, desmarcaram aquilo, fizeram uma função para estar ali. Tem pacientes que não, que isso, né? Então, assim, tentar entender um pouquinho como que o paciente vem para esse primeiro atendimento, né? Como que o que ele estava esperando? Ele chegou muito antes na sala de espera, não chegou atrasado. Tudo isso são percepções, assim, o que para ele está representando aquele momento. É um momento super mega esperado e que ele super, né, se preparou, já sabe o que vai falar. É um momento para ele aleatório. Então, isso muitas vezes a gente não vai perguntar, a gente vai perceber. Então, é essa primeira impressão, né, que é para ambos, na verdade. Porque a gente, enquanto profissional, também só vai ter uma chance de ter a primeira impressão, né, ou de dar a nossa primeira impressão, ou de ser, né, de viver uma primeira impressão com um paciente nosso. A gente só tem uma chance disso, né? Então, eu acho que é importante, tem uma chance com cada pessoa, me refiro, né? Então, é muito importante a gente observar isso também, né? Que primeira impressão esse paciente me causa, qual é essa primeira impressão também que eu estou me portando para deixar, para provocar, né? Então, são questões importantes. Eu tô pensando aqui só na questão do tempo, tá? Porque eu queria trabalhar com vocês, assim, explicar um pouquinho a questão dos passos, né? Das perguntas. Então, assim, ainda tem bastante coisa e a gente tá com o tempo apertado. A fala das profs acabou levando um tempinho um pouco maior e eu também não quero passar correndo por tudo isso, porque é um assunto super importante, tá? Então, quero ouvir de vocês um pouquinho até agora, como que vocês estão conseguindo acompanhar, tá legal, tá tranquilo, tá prático, tá bacana. E se vocês concordam da gente pausar aqui e voltar na próxima semana, seguimos trabalhando na questão da entrevista, porque eu acho que a gente merece falar bastante sobre isso. E se a gente passar agora em 10, 15 minutinhos, a gente não vai dar atenção merecida, né, que esse assunto merece. Prof, Oi? pelo que eu li nos textos, é um assunto bem interessante, né? Então acho que precisaria um pouco mais de tempo até para a gente discutir mais sobre, né? Uhum. Não sei se tu vai retomar na próxima aula também, né? Isso. Uhum. Tá uma linguagem bem fácil e acessível, assim, dá para entender muito bem qual é, no caso, a intenção da entrevista, né? Tipo, o porquê que isso é importante, a forma que é conduzida. Vocês conseguem se imaginar fazendo uma entrevista? Ainda não. Essa é uma coisa que eu queria fazer se a gente tivesse presencial, e que eu estou pensando como que a gente vai trabalhar isso. Porque seria muito legal se a gente pudesse se experimentar, sabe, com os colegas. Assim, eu sou paciente, é terapeuta, e eu vou fazer uma entrevista em ti, a gente inventa um personagem. É muito legal a gente tentar ensaiar esse feeling, assim, de o paciente fala uma coisa, daí eu pergunto, daí eu vou. Mas é legal que vocês tentam, pelo menos, assim, se imaginar, tanto na posição de pacientes, mas principalmente na posição de entrevistadores, né? De psicólogos. Assim, vocês não conseguem? Vinícius falou que não consegue ainda. É que para mim, assim, sinceramente, eu queria imaginar baseado numa teoria já, né? Uhum. Ou como é que se diz, regido por ela. Não conseguiria sair de um zero assim, já abordar ou buscar entender pela teoria, sendo que eu já não tenho nenhuma. Mas se tiver um modo geral, digamos assim, eu acho que seria tranquilo, né? Uhum. Mas para mim parecia um pouco mais difícil. Também a gente fez uma atividade com a professora Kátia uma vez,
a gente entrevistar os colegas, né? Mas foi lá bem no início. E o quão difícil é, né? E eles vinham com uma demanda de pedir soluções rápidas, né? A gente não sabia nem o que falar, né? Só para exercício, né? Foi bem legal aquele dia. Não sei se vocês lembram, os colegas, quem tava e tal. Era isso que eu tinha pensado, assim, né, na psicopatologia, porque eu tinha uma esperança que a gente voltaria presencial nesse semestre, mas acho que não, da gente poder ensaiar essas entrevistas com os colegas baseado nisso, assim, né, até porque uma das coisas que eu quero conversar com vocês, talvez agora eu vou usar esses minutinhos finais da aula, até que antes que o pessoal comece a sair, para combinar isso. Então, assim, se vocês topam, a gente volta na próxima semana com o assunto das entrevistas, continuamos nesses slides ali, para ir trabalhando isso, assim, esse conteúdo, dando a importância que ele merece. E porque, assim, ó, lá no plano da disciplina, eu tinha colocado como composição do grau A, uma análise, enfim, né, uma discussão a partir de um filme. Mas o que eu estou pensando, se vocês topam, de fazer, para a gente tentar construir meio que um roteiro a partir dessas aulas de entrevista, e que a gente possa conversar entre os colegas e apresentar os nossos roteiros de entrevista, o que dentro da nossa percepção, e daí é isso, não tem um certo ou errado, a gente vai fazer a nossa pesquisa de uma forma mais individual, mas o que eu, imaginando enquanto psicólogo, imaginando situações, como que eu iria construir um roteiro mínimo para mim de entrevista, enfim. Então, a gente vai fazer isso juntos, enfim, a gente vai construir isso, vai apresentar, vai falar sobre isso, mas ao invés da gente trabalhar com filme agora, a gente trabalharia com essa parte da entrevista, que é esse ponto principal, assim, esse jeito que a gente tem, essa via de acesso à psicopatologia, né, assim, para a gente entender os sintomas, entender o quadro clínico do nosso paciente, a gente precisa encontrar ferramentas de acessar esse sujeito, né? E essas consultas iniciais, eu acho que é isso. Então, eu sugiro que a gente trabalhe seja então, do grau A, e lá no segundo, a gente vai trabalhar com vídeos, com filmes, e daí talvez a gente possa trabalhar com análise de personagens, enfim, eu tô pensando em umas coisas que eu vou apresentar mais pra frente. A gente faz a continuação dessa aula e a gente trabalha, então, com esse roteiro de entrevista. Na outra aula, a gente faz a apresentação disso. Daí tu vai explicar melhor na outra aula daí como fazer o roteiro, isso? Isso. Para outra daí apresentar. Isso. A gente termina o assunto da Semana que vem. Isso, semana que vem. E eu explico o trabalho para vocês, e daí na outra semana vocês apresentam. Na minha opinião, eu achei bem interessante. Acho que é melhor que o filme. É uma coisa bem prática, né? Uhum. E daí para mim também, achei legal. Pode ensaiar assim, né? Sim. Essa percepção, é como a gente acha que, né, faria, né, claro, tipo, que nem agora a gente não tem muito conhecimento, mas dentro do que a gente percebe hoje, né, com o que nós temos até como eu faria hoje, claro, e com o tempo a gente vai vendo e vai olhando para trás e vai o quanto a gente evolui. Uhum. Isso aí. Mas para que vocês consigam se tentar... Dando outras ideias, tu vai vendo que... Uhum. Para que vocês consigam ensaiar um pouco mais
esse lugar, assim, de eu me imaginar fazendo. Se eu estou me imaginando fazendo, e eu estou imaginando, cada um de vocês vai imaginar um paciente lá na frente de vocês. Cada um vai imaginar uma pessoa falando, né, trazendo uma determinada demanda, e a partir dali vocês vão pensando como explorar e tal, e poder compartilhar isso um pouco com os colegas, até para ver, quando a gente pensa assim, eu estou fazendo entrevista de um paciente, primeira vez, a pessoa chegou na minha frente, o que eu vou perguntar? Até para ver como vocês que estão fazendo a trajetória construção, como que vocês também têm percepções e expectativas diferentes quanto a isso. Então, é mais para a gente conversar, assim, um pouquinho, e para vocês se imaginarem, já que a gente não consegue fazer nenhum exercício prático. Pode ser, prof. Mas teve horas que cortou várias vezes quando explicou a atividade. Eu acabei me perdendo um pouco. Verdade, prof, para mim também. Eu achei que era só para mim, então foi para todos. Pois é, eu acabei me perdendo. O que vocês ouviram? O principal acho que deu para ouvir. Tá. Mas fiquem Mas semana que vem tu vai explicar melhor o trabalho, né? É, explicar melhor. Vocês sabem que eu sou... É que a gente vai interagir, não entendi essa parte. Como? Eu não entendi essa parte, a gente vai interagir também? Sim. Cada um vai apresentar a sua? Ah, tá, legal. Isso aí. Até porque, né, foi o Vinícius, né, que falou. Até porque, sim, o que eu imagino, né? Se cada um de vocês, assim, vou imaginar como que seria eu lá como psicólogo, né? Até para a gente poder compartilhar com os colegas que cenário foi esse que vocês imaginaram, que paciente foi esse que vocês imaginaram, como, né? Porque para cada um é muito diferente, assim. Então é mais para a gente compartilhar e daqui a pouco até trocar. Enfim, acho que vai ser até meio legal, leve, engraçado, assim. A gente poder ouvir também um pouquinho quais são essas expectativas. O meu colega lembrou disso, que eu não tinha lembrado, não tinha me dado conta disso, aí o outro se deu conta, né? Então, para que a gente faça tipo um seminário, como se a gente estivesse numa roda e cada um conta o seu trabalho, né? A sua pesquisa e essa elaboração desse roteiro aí a partir da sua imaginação. E é bem isso, não tem certo e errado. A gente está construindo e a gente vai compartilhar para daí todo mundo fala, daí a gente organiza a apresentação na outra aula. Certo? Vai ser bem divertido. Tá ótimo. Acho que vai ser bem legal. Os outros que estão aí, Aline, André, Cristina, tá aí também, Ellison, agora tá quietinho. Gabriele, Jaine, Jaque, Mainara, Marcelo, tudo certo? Certo? Tudo certo. Também prefiro assim. Tá, e daí a gente faz, no grau B, eu pensei da gente fazer uma análise psicopatológica de personagens de filme, tá? Já que a gente não tem pacientes de verdade, a gente vai pegar alguns personagens e vai fazer grupos e vai analisar esses personagens, fazer diagnósticos e tal. Mas isso daí daí a gente trabalha mais com filmes, com personagens do grau B. E daí agora no grau A, eu vou fazer um questionário, talvez para a próxima aula ou para outra, e esse trabalho aí a gente já fecha a nota do grau A daí. Tá? Tá. Então tá. Bom descanso para vocês agora. Fiquem bem, tá? Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite.